Então, mais uma vez, nós damos início à primeira atividade da nossa primeira jornada sul-mato-grossense de Direitos Humanos na Escola, que é a nossa oficina de escrita. A oficina vai ser coordenada por mim, professora Lúcia, eu sou professora substituta na Universidade Federal da Grande Dourados, e pela Luíse. Por favor, Luíse, se apresente. Bom dia a todas, meu nome é Luíse, eu sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do FMS e eu estou aqui para ajudar a professora Lúcia e falar um pouco sobre produção acadêmica e as experiências que a gente tem tido na graduação e na pós-graduação também. Certo, então eu e a professora Luíse vamos coordenar essa parte do evento. E a nossa ideia, a ideia dessa oficina é proporcionar aos estudantes uma oportunidade de eles terem um pouco de intimidade com a pesquisa. A gente sabe que pesquisa científica é algo intimidador, muitas vezes, é algo difícil e que nem sempre é possível a gente, enfim, iniciar a pesquisa científica tão logo entra na faculdade ou ainda no ensino médio, porque às vezes pode ser um pouco difícil, assim, a gente comparece aos eventos, assiste o pessoal apresentando, vê um pessoal com uma desenvoltura incrível e não entende como é que eles conseguem e não sabe como é que faz uma pesquisa. Então, a nossa ideia é permitir que vocês tirem as dúvidas de vocês, especialmente, tá? Essa oficina não é voltada para mim nem para a Luísa, especialmente, é voltada para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês a respeito de oficina. A gente vai falar um pouquinho sobre como construir uma pesquisa, sobre como desenvolver, como escrever um resumo, e a gente vai trabalhar, então, com as ideias de vocês, tá? Então, inicialmente, caso alguma das meninas queira, eu gostaria que vocês dissessem se vocês têm alguma dúvida específica a respeito de pesquisa científica, algo que vocês gostariam que fosse debatido. Como vocês preparam a apresentação dos trabalhos acadêmicos? Luíse, tu quer falar um pouquinho sobre a apresentação? Pode ser, professora. Quando eu apresento em eventos, falando especificamente de artigo, depois eu vou partir para banner. Mas eu sempre preparo um roteirinho. Um roteiro que eu escrevo à mão, ou eu coloco no Word mesmo, que tenha uma sequência lógica, com todos os pontos trabalhados e aquilo que eu acredito que pode ser uma dúvida do meu interlocutor. Por exemplo, qual que é o meu tema, o que justifica eu trabalhar aquele tema, a delimitação desse tema, o problema que eu busco responder. Então, eu vou colocando vários tópicos, eu escrevo em formato de tópico para eu também conseguir absorver aquilo, para que aquilo possa fazer sentido primeiramente para mim, para depois eu poder, então, apresentar para outra pessoa. Primeiro precisa fazer sentido para mim. Logo no meu começo, lá na graduação, normalmente eu apresentava banners. E os banners, eles sempre me ajudaram no momento de estruturação. Eu acho que eu sou uma pessoa muito visual. Primeiramente, acho que é interessante você se entender enquanto autor. E como que você entende, como que você consegue vislumbrar aquele trabalho. Eu sou uma pessoa muito visual. Então, eu gosto muito de... slides me ajudam também, mas pensando exatamente no banner. Me ajuda a visualizar aquela pesquisa através dos tópicos separados, de algumas imagens, das cores, aquilo me ajuda. Então, montar o banner sempre foi um processo que me ajudou na hora da preparação. Então, eu sempre escrevi esse roteirinho e praticava em casa. Praticava em casa, ficava também colocando o tempo, né, cronometrando o tempo, porque normalmente a gente precisa respeitar um tempo de 10 minutos, às vezes 15, mas normalmente uns 10 minutos de apresentação. Então, eu sempre fazia isso no momento da apresentação. Sempre tentava falar em casa mesmo e ficar sempre fazendo aquele roteirinho, aquela sequência lógica, porque primeiro precisa fazer sentido para mim. Eu preciso ter, então, meio que me empoderar daquilo e lembrar de todas as etapas, de todos os tópicos que eu percorri aprendendo e escrevendo esse trabalho. Professora. Certo, eu adicionaria ainda a questão da Luíse, né, só complementando, mas no mesmo sentido da Luíse, eu sempre tento pensar quais são as falhas da minha apresentação,
ou pensar em eu apresentando isso, o que podem me perguntar? E ter essas respostas já um tanto preparadas, né? Quando eu vejo que algo não está bem fechado no meu trabalho, ou que, por exemplo, eu faço escolhas no meu trabalho, sempre saber justificar o porquê das minhas escolhas, né? Às vezes vai fazer uma pesquisa, por que se limitou ao Brasil? Por que se limitou a esse período de tempo? Então, esse tipo de pergunta eu sempre me preparo para responder quando eu vou apresentar um trabalho. Mas, no mais, eu acho que é exatamente isso que a Luíse falou de ter de se conhecer enquanto pesquisador, né? Isso é uma coisa que a gente faz na prática, né? Se conhecer enquanto pesquisador é uma atividade prática, não é uma atividade que a gente divague muito a respeito, né? A gente vai, tenta de um jeito, tenta de outro, e depois, no fim, a gente descobre qual é a nossa forma de se preparar. Por exemplo, a Luíse, eu sou uma pessoa muito visual e eu uso slides. Eu não consigo usar slides, por exemplo, porque na maior parte dos aplicativos, quando a gente usa slide, a gente não vê as pessoas e eu gosto de interagir com as pessoas. Então, eu acho que isso é muito pessoal também, de o que a gente faz, de como a gente se prepara, de como a gente se entende enquanto pesquisador. Acho que isso é extremamente importante. A Renata perguntou aqui qual é a maior dificuldade de determinar o tema para escrever um artigo. Então, Renata, eu vou responder, depois eu passo para a Luíse. Quando eu vou escrever um artigo, em alguns casos a gente já tem um direcionamento, né? Alguns casos, eu preciso escrever para um livro sobre tal tema, e aí a gente já vai meio que com o tema na cabeça. Mas assim, quando eu vou escrever algo que eu não sei exatamente qual é o tema, ou enfim, preciso delimitar, o que eu faço são ler, a leitura de trabalhos, de artigos, enfim, livros sobre um tema mais geral. Tá, vamos pensar que eu vou fazer sobre direito à água. Bom, então eu vou tratar temas vou ler sobre direito ambiental, vou ler sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, vou ler sobre temas mais amplos, e a partir desses temas mais amplos eu começo a verificar quais são as dúvidas que me surgem fazendo essas leituras. A partir dessas dúvidas que me surgem, eu começo a verificar se essas dúvidas têm resposta. Esse direito é um direito, tem ordem pública, por exemplo, no direito do consumidor, essa prática, ela é uma prática abusiva, e aí eu começo a buscar respostas e assim, eu sempre faço esse caminho do geral para o específico. Eu sempre busco leituras de temas mais gerais e a partir daí eu começo a buscar temas mais específicos, perguntas mais específicas, coisas mais específicas para me apropriar então do tema e a partir daí poder fazer essa delimitação, né, de quais são as dúvidas que não têm resposta, ou quais são as respostas com as quais eu não concordo e acho que poderia dar uma interpretação diferente, ou às vezes eu faço um levantamento de dados e penso, olha, esse levantamento de dados aqui é importante, por exemplo, qual é a posição do STJ a respeito de um tema? E aí eu vejo que tem 2, 3 opiniões diferentes. Bom, eu poderia abordar essas 3 opiniões, ver como é que funciona. Então, é muito de leitura a respeito do tema e buscar perguntas que possam ser respondidas, né? Pesquisa científica é muito mais saber quais são as nossas perguntas do que quais são as nossas respostas, né? Eu sempre que penso em pesquisa científica, eu penso lá na cena da Alice, no País das Maravilhas, de que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, para saber para onde eu vou, para saber qual caminho eu tenho que pegar, eu tenho que saber para onde eu vou. Então, eu acho super importante delimitar as minhas perguntas, descobrir quais são as minhas dúvidas na hora de planejar o tema. Luíse? Concordo, professora, e na verdade eu não tenho nada a acrescentar, eu acho que é justamente isso. Eu só queria reforçar, então, que, pelo menos para mim, a minha maior dificuldade sempre é a delimitação temática. É sempre saber, então,
se eu vou fazer uma delimitação regional, muitas vezes eu gosto muito de trazer o estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, eu penso como que esse contexto regional pode impactar nesse tema. Delimitar sempre é um desafio. Acho que é um desafio para todo o pesquisador. Se você vai fazer uma delimitação regional, temporal, se você vai, por exemplo, estudar a jurisprudência e os julgados do TJ entre o ano tal e o ano tal. Então, é sempre um desafio. Outro desafio numa pesquisa em geral, não exatamente na delimitação do tema, para mim formular o problema da pesquisa. Formular o problema da pesquisa no sentido de qual é a pergunta que eu pretendo responder. Normalmente eu tenho mais ou menos esquematizado na minha cabeça como que eu pretendo investigar o meu objeto, mas formular a pergunta sempre é um desafio para mim. E para isso é na prática, como a professora Lúcia bem falou na última pergunta, e é uma coisa que a professora Débora Diniz também fala. Dominar a técnica sempre é possível, você sempre pode dominar a técnica, mas a escrita acadêmica, na verdade, ela é uma prática. Então, no final das contas, você tem que se conhecer enquanto pesquisador e você tem que ir testando qual que é o problema que você sempre vai, se você sempre vai mais no sentido de determinar a fundamentação legal, ou se você já quer uma coisa mais ampla, mas sempre delimitar. Acho que isso que é o mais interessante, né, professora? Quanto mais delimitado está o seu trabalho, menos trabalho você vai ter, né? Menos dor de cabeça você vai ter, porque você está se restringindo e você está dizendo, daqui que eu parto e é daqui que eu sigo. Então, é muito interessante você encaixar a sua pesquisa no mundo, né? Encaixar e dizer que você está no contexto do Mato Grosso do Sul, que você usou tal e tal autor, que você, em vez de pegar todos os direitos, você escolheu um direito social em específico. Então, você precisa colocar contornos ao longo dessa sua escrita, ao longo dessa sua pesquisa, e isso vai te facilitar muito. Então, eu acho que essa maior dificuldade também é a maior dica, né, que a gente pode te dar para que você consiga, então, tirar de letra, ou pelo menos não ter tanto problema, assim, na hora de escrever e elaborar a sua pesquisa. Se vocês tiverem mais alguma pergunta aqui no chat, ou também vocês podem levantar a mãozinha, falar aqui, que a gente está disponível para vocês. Isso aí, para os que chegaram, né, recentemente, eu e a professora Luísa, a gente está numa primeira fase, então, da nossa oficina, em que a gente está tirando, enfim, eventuais dúvidas que vocês tenham a respeito de como realizar as pesquisas. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta que queira fazer, algo a respeito do que gostaria que a gente falasse, pode, como ela disse, pode levantar a mão, pode escrever a pergunta ali no chat, que a gente vai respondendo, e aí depois a gente começa uma parte mais prática, digamos assim, uma parte mais direcionada. Bom dia, professor Manfroy, bom dia, professor José Paulo, professor Getúlio, muito obrigada pela presença. Muito bonito aí a fala com relação a essas dúvidas, sempre, vamos dizer assim, figurativa, nos penetra o espírito na hora de pesquisar, né? Aonde estão as fronteiras, né? Qual é a fronteira, o limite para o desenvolvimento de uma temática e você apreendê-la, né? Em todas as conexões, né? É uma arte aí em fazer isso. Parabéns aí pelo debate de vocês, estou gostando muito. Bom dia a todos e todas, professor José Manfroy, Getúlio, professora Lúcia, professora Luíse. É uma satisfação estar com vocês aqui. E eu queria só fazer uma provocação para que pudesse falar para os nossos ouvintes, né, para a Rafaela, a Evelyn, a Renata, a Karen, a Paloma, a Giovana, a Luana, é que a pesquisa realmente ela sempre nos incentiva a buscar cada vez mais matemática, uma reflexão. Mas a minha situação assim, de indagação seria como é que a gente se apaixona pela pesquisa? Como que se dá essa ponte, né? Como que a gente adquire esse passaporte para a pesquisa? Como é que vocês podem passar para esses estudantes, né? Essa situação de início, de repente, de uma reflexão mais apurada, de repente, o despertar de um olhar,
porque no ensino médio eles estão fazendo todo um estudo, um fechamento de um ciclo, que de repente vai se abrir mesmo lá na faculdade, né? Então, eu queria perguntar para vocês como é que essas pessoas podem adquirir esse olhar, de repente, mais acurado, essa observação, e, de repente, até se enamorar, né, de um tema que possa ser muito importante, possa estar, assim, pululando, né, na sociedade, que, de repente, lá na frente, ela pode utilizar isso a favor da ciência, a favor do desenvolvimento, né, de temáticas, independente da área que ela for assumir. Então, eu gostaria de pedir para vocês, de repente, essa orientação, como é que eu abro esse olhar, né? Como é que eu entro nessa dimensão muito importante e muito, assim, forte na vida do pesquisador, né? Do aluno, do professor, no futuro, né? Como é que elas podem abrir isso, esse caminho para a sua vida na pesquisa? Obrigado. Certo. Bom, muito obrigada, professor Zé Paulo, pela sua provocação. Eu, assim, falando da minha experiência pessoal, eu consigo identificar, assim, de forma muito explícita, alguns momentos em que eu me apaixonei pela pesquisa, assim. Eu entrei no mestrado, a minha intenção não era ser professora, eu entrei no mestrado por outras motivações que não a docência. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e eu acho que o pesquisador é um curioso, é uma pessoa insaciável, não é uma pessoa que precisa de conhecimento, é a pessoa que busca conhecimento, essa é a função de um pesquisador. Então, assim, a gente não vai se apaixonar pela pesquisa sentado quieto, a gente vai se apaixonar pela pesquisa buscando conhecimento, tendo iniciativa, tendo curiosidade, né? E isso, um professor, um bom orientador, auxilia nisso também. Mas, assim, quando eu entrei no mestrado, a primeira vez que eu apresentei um seminário, o mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é todo feito por meio de seminários, né? E a primeira vez que eu apresentei um seminário, a sensação que eu tive de satisfação, de pesquisar um tema a respeito do qual eu não entendia no começo do semestre, e que era sobre equidade intergeracional. Então, assim, eu fui pesquisar muito a respeito do tema, eu tive que ler muito a respeito do tema, e eu mudei várias vezes o meu enfoque, porque eu achava que era uma coisa, depois descobri que era outra. E no dia em que eu terminei de apresentar, a minha satisfação de ter conseguido foi tão grande, eu acho que é um pouco dessa adrenalina, assim, que a gente tem de, acabou, eu consegui, sabe? Esse foi o primeiro momento em que eu me apaixonei pela pesquisa. O segundo momento, e esse momento já foi pela docência, não foi tanto a pesquisa, foi o dia que eu me inscrevi para o Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, né? Então, eu estava no Congresso, e o Congresso de Direito do Consumidor, ele tem uma seção que se chama de defesa de teses. Então, a gente escreve uma tese de uma página sobre algum tema de direito do consumidor, apresenta no evento, e se a tese for aprovada, ela é publicada como entendimento do Instituto Brasileiro de Política e Defesa do Consumidor. Então, é um evento extremamente importante. Nesse dia, a gente, assim, eu fui em 2 congressos, nos 2 congressos terminou mais de meia-noite a sessão de defesa de teses, porque gera muitos debates, assim, a gente tinha 3 minutos para apresentar uma tese, então tem 3 minutos para apresentar a sua ideia, e tinha alguns professores avaliando. E aí a gente foi com um grupo grande do grupo de pesquisa lá do Rio Grande do Sul, a gente foi em um grupo grande, acho que a gente estava em uns 20 lá no congresso. E eu era já doutoranda nessa época, e tinha alguns alunos da graduação e alguns mestrandos do grupo de pesquisa no evento. E aí tinha uma menina que estava muito nervosa, uma menina do grupo de pesquisa, e aí, enfim, a gente estava lá junto, disse, olha, ninguém sai enquanto todo mundo não apresentar, né, a gente fica todo mundo junto, a gente sempre fez isso, fica todo mundo junto até o fim, né. Isso é uma das coisas boas da pesquisa também, que faz a gente gostar, a gente forma vínculos muito fortes, muito potentes. E nesse dia ela fez a apresentação da tese,
E ela, enfim, né, estava extremamente nervosa, e um dos professores fez alguns comentários, e ele disse, eu gostaria da tua opinião, quem sabe a gente muda o enunciado da tua tese desse para esse, e fez uma sugestão de mudança do enunciado. Quando ele fez essa sugestão, a menina se virou para mim para esperar a minha resposta de se ela deveria aceitar ou não a sugestão, se era uma boa ou uma má sugestão. Nessa hora em que ela estava nervosa e que ela veio olhar para mim para pedir o meu auxílio, esse foi o segundo momento assim que eu me apaixonei pela pesquisa, porque ali foi a questão de entender qual é a diferença que pode fazer na vida das pessoas a pesquisa, a docência, enfim, grupos de pesquisa, porque é isso, assim, a gente se apaixona pela ideia de não estar sozinho. Eu sempre digo, sozinho a gente vai muito mais rápido, mas junto a gente vai muito mais longe. Então, a paixão pela pesquisa, para mim, sempre foi uma paixão por ir junto, por formar vínculos potentes de pessoas motivadas pela mesma coisa. Por exemplo, aqui a gente tem um vínculo potente de pessoas interessadas em direitos humanos, interessadas em pesquisa. E eu acho que essa é uma das partes mais essenciais da pesquisa científica, são esses vínculos que a gente forma com as pessoas. Então, para mim, assim, a forma de me apaixonar pela pesquisa é ser curiosa e é formar vínculos com pessoas que tenham a mesma curiosidade que eu, e às vezes a gente tem curiosidades por temas completamente diferentes e ainda assim a gente consegue fazer diálogos muito interessantes. Então, acho que essa, para mim, é a grande ferramenta que eu uso para permanecer na pesquisa. Luíse? Eu achei sensacional essa narrativa, professora. Bom, como uma pessoa que ainda está no mestrado, que tem pouca experiência, digamos assim, apesar de eu participar de iniciação científica desde o início da minha graduação, eu acho que a principal forma e o principal meio de você se apaixonar pela pesquisa é você entender que existe a possibilidade de escrever sem sofrer. Eu acho que a gente precisa, em um primeiro momento, desmistificar a escrita acadêmica, democratizar esse acesso e dizer que a vida acadêmica, na verdade, é um constante espaço de iniciação. Eu estou no mestrado e acabei de falar para vocês, eu não sei nada, mas a verdade é que eu sei muita coisa, né? Eu estou no PIBIC desde 2015, depois eu fiz meu TCC, agora eu estou no mestrado, vou qualificar. Então, ao mesmo tempo que eu falo para vocês, eu não sei nada, eu também sei muita coisa. Então, é nesse processo que eu me encontrei. Eu me encontrei nessa guinada criativa e de me entender que essa trajetória, além de ser fascinante você descobrir cada vez novas teorias e novas formas de entender o seu objeto de pesquisa e de formular a mesma pergunta de uma forma diferente, também é um processo de descoberta de você mesmo. Talvez fique um pouco clichê essa resposta. Mas entender que tudo que eu escrevo sempre vai ser um rascunho e que eu sempre vou poder melhorar, também me ajudou muito a me entender enquanto pessoa. Também me ajudou muito a me entender como autora e aquela pessoa que está numa trajetória e que vai melhorar ao longo da sua carreira acadêmica, que o meu TCC não foi tão bom hoje, eu olho para o meu TCC, eu não gostei tanto do meu TCC, aí agora eu estou me superando na dissertação, e provavelmente quando eu entrar no doutorado vai ser a mesma coisa, eu vou olhar para a minha dissertação e vou pensar, nossa, mas é um processo de renovação, de rejuvenescimento, e eu gosto muito disso. Eu gosto muito de sempre estar aprendendo coisas novas e de entender que a forma com que eu olhava antes, não é que ela era errada, mas talvez ela fosse incompleta e que hoje eu consigo olhar de forma diferente. E é sempre desafiador, e eu gosto de desafios. Então, eu acho que você sempre vai se apaixonar cada vez que você pratica. É aquela coisa, você pode dominar a técnica, mas a escrita acadêmica, ela é uma prática, é o que a professora Débora Diniz sempre fala, e eu acho que é nessa prática que você vai se encantando e que você vai se apaixonando, e que é possível a gente não sofrer, não precisa ser um processo solitário. Para começo de conversa, eu gosto sempre de enviar os meus textos para os meus colegas, a gente palpita, a gente lê, e eu gosto muito dessa rede de apoio que se formou. É muito legal você poder ler o trabalho de outras pessoas e pensar, nossa, essa pessoa, ela é minha amiga, e olha que sensacional esse texto que ela escreveu. Ela não é só aquela pessoa que vai no bar comigo e fala coisas, sabe, que amigos falam. Não, ela também é um pensador, também é um autor. E é muito legal a gente ver isso nas pessoas e se entender como essa pessoa também.
Não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso que eu tenho para contribuir, professor. O professor Manfroy queria falar alguma coisa? Então, uma alegria estar aqui junto com vocês, gente, né? Nesse dia tão especial da primeira jornada, né? Eu vejo, assim, que essa pergunta que o Paulo fez ali, ela é bem provocativa mesmo, né? Muito, muito interessante. Eu, desde 2002, eu acompanho alunos do PIBIC, você entendeu? Eu tenho pesquisas, né, com alunos do PIBIC, principalmente ligadas a essas questões dos direitos humanos. E veja bem, olha que interessante isso, né? Como que, quando o aluno, ele no ensino médio, ele já tem um despertar, que algum outro professor ou desencadeou nele, ele acaba chegando lá e procurando o PIBIC. É impressionante isso, como é importante esse movimento que acontece lá no ensino médio, às vezes até no ensino fundamental. Então, isso que a Lúcia falou e que a Luísa confirmou, é muito importante, o despertar da curiosidade. Mas existe dentro da gente, eu vejo assim que existe dentro da gente uma tendência a uma área, você entendeu? Então, uma coisa muito interessante para vocês, ou para os que estão no ensino médio, é tentar se dar conta do que eu gosto, do que me causa curiosidade, o que me chama atenção. Presta atenção, ali tem coisa boa para você, você entendeu? Aí pode ser um caminho, né? Esse é um ponto muito importante. Eu, por exemplo, nunca me interessei por matemática, por física, química, você entendeu? Não era o meu viés, eu gostava de história, de geografia, de ciências sociais e tal, né? E de filosofia, principalmente de teologia. Então, eu já percebi que a minha tendência era a da questão das ciências humanas, né? Então, esse perceber quem é que eu sou, o que está se constituindo dentro de mim, é um aspecto muito importante para que eu descubra o meu vocare, né? A minha vocação, o meu chamado para alguma área, né? E como a Luísa falou, né, quando a gente de repente percebe, já está lá dentro, você entendeu? Já está, né? Então eu fico feliz de ver, por exemplo, os alunos quando chegam e têm essa curiosidade. Não sei se vocês conhecem uma obra, eu até indicaria aqui para todos os que estão aqui, mas eu acho que muitos já conhecem, é uma obra do Rubem Alves, né, que se chama Filosofia da Ciência. Filosofia da Ciência. O Rubem Alves é uma pessoa muito prática, assim, muito, sabe, daquelas pessoas que foi uma pena que já partiu, mas que deixou uma carga incrível. E ele conta uma história lá dentro desse livrinho, Filosofia da Ciência, de uma aldeia, que o capítulo se chama Pescadores e Anzóis. Ele é inesquecível, inesquecível. E conta a história de uma aldeia que tinha um rio que passava perto, que era um rio misterioso, e que eles não sabiam o que tinha dentro desse rio, você entendeu? E ficavam com aquela curiosidade, imaginavam que lá dentro tinha monstros e não sei o quê, até que alguém um dia conseguiu criar um anzol, né? E conseguiu pescar, né? E jogou lá dentro e conseguiu pegar um ser misterioso, era um peixe, você entendeu? E aí depois eles começaram a criar as redes, e eles criaram todo um sistema, né, de escolher os peixes maiores e menores, o tipo de redes. Então, é um texto muito bonito para a gente entender o que é a ciência, né? De que cada tipo de rede pega um tipo de peixe. Então, nós também, né, dentro da dinâmica das ciências, tem determinadas redes que não pegam determinados peixes, né? Mas, ao mesmo tempo, tem elementos da vida humana, por exemplo, a área dos direitos humanos, que é muito difícil a rede pegar, né? Porque ele diz assim, ó, por exemplo, como que uma rede pega o canto do sabiá? Como é que a ciência, né? Como é que a rede vai explicar o amor? Como a rede vai explicar a paixão? Como que a rede vai explicar a ternura, a beleza das cores,
né? Como que a rede vai, como que uma rede científica vai explicar, por exemplo, como que as 7, 8 cores que um amor perfeito, por exemplo, uma flor de amor perfeito tem? Como que essa rede vai explicar um milagre que aconteceu na sua vida, né, por causa de uma prece, de uma oração que você fez às energias superiores? Né? Então, é muito legal isso, né? Eu queria deixar claro que assim, a área dos direitos humanos, por exemplo, é uma área muito sutil. E quem tem essa tendência, ou quem sente essa atração para estudar a desigualdade social, as injustiças, a exclusão, os problemas todos, agradece. São redes muito sutis que vão te ajudar a ajudar muitas pessoas, né? Então, eu achei lindo isso, né? Quando eu senti curiosidade, né, vai em frente, porque ali está te indicando algum caminho, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado por filosofia, né? Então, eu sou ligado a isso, né? A sociologia, a filosofia e tal, mas cada um vai descobrindo aonde está, né? E o que gosta. Então, é só partilhar um pouco aquilo que eu sinto aqui, né? Nessa pergunta, achei maravilhosa. Eu acho muito injusto essas pessoas que fazem a gente chorar em evento. Eu acho isso um absurdo sem tamanho, professor Manfroy. Mas, enfim, sigamos. A Giovana perguntou quais dicas vocês dão para o aluno se capacitar e pontuar requisitos do mestrado desde a graduação. Eu vou te passar Luíse, porque eu sou a pessoa que nunca pesquisou na graduação, eu sou a exceção da regra, né? Eu comecei direto no mestrado. Mas acho que a Luíse pode falar muito melhor e com muito mais propriedade do que eu a respeito. Giovana, antes de eu começar a falar sobre o que pontua e o que não pontua, eu acho que é interessante, como a gente está falando aqui, nesse processo de autodescoberta, e se entender enquanto todas as facetas e todas as possibilidades que você tem fazendo o curso de Direito. Você, como graduando do curso de Direito, tem várias oportunidades de carreira. É interessante, então, que na graduação você estagie, que você também faça monitoria, que você tente apresentar um banner para ver o que você tem mais aptidão, ou o que você tem mais intimidade realmente. Então, antes da gente falar sobre o que pontua e o que não pontua, é interessante que você se permita, então, ter essa possibilidade de contato, né, tanto com a monitoria, que eu acho que é interessante você saber como que funciona a dinâmica de sala de aula, quanto com a apresentação em eventos e talvez até uma escrita de um artigo científico. Eu publiquei numa revista Qualis B2 na graduação. E então, assim, foi um processo foi um processo muito angustiante, porque eu não me achava pronta para publicar. Mas quando eu percebi que eu consegui publicar sendo uma graduanda, eu pensei, nossa, é isso que eu quero. E daí, a partir daí, só foi indo cada vez mais. Mas, enfim, foi me permitindo, não sei, talvez navegar por todas essas áreas que me eram apresentadas, que eu consegui dizer, não, é isso que eu quero seguir carreira de pesquisador, eu quero seguir carreira de docente. Falando sobre como pontuar no mestrado, e aqui eu vou me restringir ao mestrado em Direitos Humanos da UFMS, porque é onde eu sou aluna regular e eu tenho mais experiência para falar, eu acho que algumas coisas são interessantes de você perceber. Primeira, participação em grupo de pesquisa pontua. Ser bolsista em iniciação científica, veja aqui, ser voluntário não, ser bolsista conta. Então, se você participar de um grupo de pesquisa, se você tiver um professor orientador e ser bolsista PIBIC, também conta pontos. Monitoria conta pontos. Organização de congressos ou eventos científicos conta pontos. Participação, principalmente, é o que mais conta. Participação em eventos internacionais, e o CID é um evento internacional. Então, se você participar todos os anos do CID, você vai ter uma baita de uma nota na hora enfim, se candidatar para o processo seletivo. Eu sei também que, obviamente, né, você publicar em artigos, em anais de evento, sempre conta. Mas uma coisa que eu particularmente te dou essa dica, mais para quando você tiver... não sei, se você tiver mais para frente do seu curso, e é uma coisa que não me falaram quando eu era graduanda, e eu nunca fui aluna especial, mas
você pode entrar no edital de alunos especiais do mestrado. E assim você vai, então, na graduação ainda, ser aluna especial de uma disciplina do mestrado, e daí você vai ver como que é a dinâmica do mestrado. Você vai ter que fichar artigos, você vai ter que, às vezes, produzir um artigo científico, vai ser puxado, mas eu conheço pessoas que na graduação fizeram isso. E no momento em que isso não apenas conta na seleção, como você consegue computar esses créditos na hora que você entrar no mestrado. Então, você não precisa mais cursar aquela disciplina, porque você já cursou como aluno especial. Então, é uma dica que eu te dou, apesar de ser uma coisa ousada, porque, veja, você como graduanda vai ter que entender como que é o ritmo do mestrado, e às vezes são muitos artigos para você fichar, às vezes são são muitos textos para você fichar e são muitos artigos para você produzir. Então, fica aqui a dica para você saber que existe essa possibilidade, mas também entenda que não que é puxado, que seria uma coisa que vai te demandar um pouquinho mais. Mas eu acredito que são essas principais atividades que vão te ajudar, não apenas a você pontuar na hora da seleção, mas também para você entender se você curte essa área, se você se identifica com a pesquisa e com enfim, né, com escrever artigos, e se você se sente confortável nesse ambiente. Bom, eu acho que, né, Luiz já disse tudo, é isso, assim, é participar de tudo, participar de eventos, eu acho que é um dos melhores caminhos. Como perder o medo de produzir artigos? Produzindo. Eu acho que, assim, Karen, acho que para escrever, a melhor forma de escrever é escrevendo. Eu acho que, assim, vocês que querem escrever, eu acho que um dos bons caminhos é ler muito, né? Primeira coisa, ler muito, 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 porque a leitura não é só agregar conhecimento. A leitura é também, por exemplo, se habituar com uma linguagem científica, buscar novas informações, né? Às vezes tem um termo que eu não sei o que é, tem uma informação que eu não sei muito bem o que é. Quando ele foi entre os olhos e piscou os olhinhos de bebê. Ele piscou os olhinhos, amor. Então, assim, ler muito habitua a gente a essa linguagem científica, habitua a gente a formas de elaborar o raciocínio e ler muito sobre o tema que você quer escrever, né? Eu quero produzir um artigo sobre tal tema. Comece a ler a respeito. Eu acho que funciona muito bem assim, fazer mapas mentais, né? Escreve ali o tema, vai linkando ele com outros temas, né? Faz como se fosse uma teia de aranha, tudo se ligando e decide para que caminho ir, né? Isso é importante, né? Quando a gente sabe qual caminho a gente vai tomar, é muito mais fácil de perder o medo, porque tu sabe que vai falar sobre aquele tema. Eu, Lúcia, quando eu vou começar a escrever, eu sempre faço o meu sumário antes de começar a escrever. Então, eu leio muito sobre o tema e depois que eu leio muito sobre o tema, eu faço um possível sumário, né? Eu divido ali quais são os tópicos que eu vou falar, e aí eu consigo colocar no papel as minhas ideias. Então, ter uma boa base teórica e escrever e fazer um bom sumário, eu acho que é um caminho para ter alguma segurança. O medo a gente não perde nunca, Karen. Eu acho que é inerente, assim, ter medo é inerente à questão da pesquisa, porque a gente sempre tem o medo de não terminar no prazo, de não conseguir fazer, de não ser aprovado o trabalho. E a gente tem que entender que, às vezes, na maioria das vezes, inclusive, isso não é pessoal, não é com a gente, o problema não é a gente, talvez a nossa pesquisa não tenha alcançado o objetivo, mas eu acho que, assim, preparar a mente para escrever é uma forma de começar a escrever. E assim, olha, a gente vai tomar muitos nãos na vida, eu tomei muitos nãos na vida, eu tive muito artigo reprovado, hoje em dia eu submeto muito menos artigos, porque, né, tem a docência, tem todas as outras funções, como vocês ouviram, tem filho pequeno, então são muitas coisas que me fazem escrever menos, mas sempre tem o medo, assim, o medo eu acho que é inerente a muita forma como a gente encara ele, né, eu encaro medos de frente, eu tenho tendência, né, tá com medo, vai com medo mesmo.
Então, eu acho que é isso, assim, se preparar mentalmente. O meu artigo, os meus artigos, resumo, enfim, eles geralmente, na minha cabeça, eles estão prontos, assim, o caminho deles está pronto antes de estar no papel. Essa é a forma como eu funciono. Então, acho que essa é uma boa, assim, Luíse? Com certeza, professora. E uma coisa que eu escutei na pós-graduação e que eu levo para a vida é que existem dois tipos de tese, as perfeitas e as defendidas. Então, assim, é aquela coisa, você precisa deixar o seu lado perfeccionista e crítico de lado, porque se você é muito perfeccionista e você pensa, eu preciso escrever o texto perfeito, você vai ter paralisia na hora de escrever. O que você precisa entender, e eu acho que é uma das formas de você ir lidando, não perdendo, mas lidando com o medo de escrever, é você praticar o desapego. Escreve do mesmo jeito. Se propõe a escrever 400 palavras, 300, tá? Talvez 400 seja demais. Enfim, coloca uma meta, 200 palavras por dia. Vai escrevendo, mesmo que você não goste do resultado. Pensa que você vai ser crítica com o seu texto lá na frente. Depois que você terminar, você lê de novo, revisa e muda. Mas o importante é que você comece de alguma forma, de algum jeito, e só assim que você vai conseguir realmente ir lidando com esse medo. Porque a aflição, o sofrimento que é escrever um texto, ele não precisa estar presente nesse processo. Você pode aprender a lidar entendendo primeiro que a sua escrita ela sempre vai ser um grande rascunho, entende? Depois, no processo de revisão que você vai aperfeiçoar, depois no processo de revisão que você vai olhar com um olhar crítico, mudar alguma coisa, mas você tem que começar de alguma forma. Então, escreve mesmo você não gostando do que você está escrevendo, mesmo você achando, nossa, podia estar fazendo diferente, mas vai, pelo menos escreve, põe no papel, materializa essas ideias, porque no futuro, depois do processo de revisão, você vai delimitando, você vai polindo aquilo que você já escreveu. E assim, eu acho que uma das formas também de lidar com esse medo é você entender que o início ele sempre vai ser feito no final. O resumo, a introdução, deixa isso tudo para o final. Depois que você entender como que o seu artigo ele vai estar estruturado e você conseguir chegar aonde você quer chegar. Aí depois disso você sintetiza tudo e ele vai fazer sentido. Juro para você, ele faz sentido. Mas começa de algum lugar. A professora Lúcia já falou como que ela estrutura esse sumário, como que ela entende, como que ela faz o artigo dela e pensar o artigo como sendo algo que, eu não sei, uma coisa que mesmo se você publicar, você pode revisitar e daí você vai mudar depois. Esse artigo, tudo que você escreve, nada vai ser posto fora. Mesmo que você exclua um parágrafo inteiro, porque você acha que aquele parágrafo não presta mais. Aquele parágrafo te ajudou de alguma forma para você sintetizar ideias e para você entender autores. Então, entender que você tem que escrever de qualquer forma e que nada que você escrever vai ser em vão, mesmo que ele não saia na publicação final. Então, eu acho que tem como a gente lidar com esses medos da escrita, e como a professora Lúcia falou, né? Você tem que ir escrevendo só assim, só nesse processo que você vai aprender a lidar com esse medo, não adianta. Certo. Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Tá. Então, eu acho que agora eu e a professora Luísa, a gente pode dar, assim, queria pedir para vocês, assim, se alguém tem uma ideia, para vocês entenderem como funciona o processo de escrita, eu vou propor aqui para a Luísa um ping-pong em que a gente faz um resumo. Eu e a Luísa vamos fazer um resumo no improviso. Vai ser tipo batalha de rap aqui, vai ser no improviso. Queria que alguma de vocês, das alunas, sugerisse um tema de pesquisa para mim e para a Luísa. Não sintam medo, não sintam vergonha. A gente está numa situação pior do que a de vocês. A Luísa, especialmente, que não concordou com isso e que vai ter que falar. Então tá. Giovana sugeriu aqui direitos humanos nas escolas brasileiras. Então, como que se estrutura geralmente um resumo, né? Um resumo se estrutura, em regra, com
uma abordagem inicial, né, uma pequena introdução sobre o tema, depois a apresentação de problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia e resultados ainda que iniciais. Luiz, tu quer começar ou começo eu? Tu que teve a ideia, pode começar. Tá. Então eu faço a introdução, a Luísa faz o problema e a gente vai falando. Então tá. Então, vamos lá. A gente tem um grande tema aqui, né? Direitos humanos nas escolas brasileiras. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente elabora um resumo é dar um pequeno spoiler para o nosso leitor a respeito de qual é o tema que a gente vai tratar, né? Então, é introduzir de alguma forma o tema, dar deixar a pessoa familiarizada com a situação. Então, que é o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer uma pequena introdução que seria a parte inicial de um resumo. Então, eu poderia dizer que, por exemplo, os direitos humanos, eles têm um histórico recente, né, de discussões que data especialmente do final da Segunda Guerra Mundial, que foi quando a gente teve a grande ascensão das discussões a respeito de direitos humanos, que a noção de direitos humanos está ligada à ideia de que as pessoas possuem direitos pelo simples fato de serem pessoas. Então, os direitos humanos seriam os direitos mínimos que uma pessoa tem que ter assegurados pelo simples fato de ser pessoa. Então, não são os direitos que eu tenho por ser formada ou por ser membro de um clube ou qualquer... Não, é o mínimo que eu tenho por existir. Então, os direitos humanos, eles são essa carta de direitos mínimos. A gente tem diversos documentos internacionais e nacionais a respeito de direitos humanos. O grande deles é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz ali um rol exemplificativo de qual é esse mínimo aceitável. E a gente percebe que esses direitos humanos, esse mínimo aceitável, possui diversos reflexos que podem ser percebidos na escola. A gente tem, por exemplo, de uma forma muito mais direta, o direito à educação, né? As crianças, os adolescentes, os adultos, todos têm direito a uma educação de qualidade, a uma educação inclusiva, a uma educação sem vieses. E esses temas são de especial importância na atualidade, em que a gente está vivendo uma situação atípica, em que a gente está vivendo uma situação em que, no Brasil especialmente, a gente tem a gente tem testemunhado algumas limitações na questão da educação, né, de reformulação de currículos, de proibição de algumas atividades dentro das escolas por entenderem que essas atividades não seriam adequadas, e a gente tem outros reflexos dos direitos humanos na escola também. A gente tem a questão da alimentação, de que nas escolas nem sempre a alimentação é a mais adequada, a gente tem sobre a ideia de respeito às pessoas, de igualdade de gênero, e todos esses direitos humanos, a noção deles é construída de forma muito forte, especialmente nas escolas, porque é ali que as pessoas têm o primeiro contato com o que seria permitido a elas pelo fato de serem pessoas. E a partir daí, então, a gente tem desenvolvido o problema de pesquisa deste resumo, que é, Luíse? Bom, o presente de trabalho, então, ele pode questionar quais que são as estruturas ou as práticas pedagógicas que levam em conta os direitos humanos nas escolas, e quais que são essas estruturas que levem em conta a acessibilidade ou a igualdade de gênero dentro das escolas. Tem áudio, professora? Então, para desenvolver essa nossa pesquisa, como objetivo geral, a gente tem a verificação de quais são as práticas escolares que podem trazer uma incorporação melhor da Carta de Direitos Humanos para os estudantes. Vamos restringir ao Brasil, porque seria um corpo de pesquisa muito grande, a gente pensar mundialmente, então a gente vai restringir essa pesquisa ao Brasil. E os objetivos específicos? Os objetivos específicos pode ser, então, analisar como que se dá a grade curricular para ver se nas escolas está se ensinando o ensino em direitos humanos, porque, afinal de contas, a primeira coisa que a gente precisa
saber se os alunos eles estão cientes dos direitos que eles possuem. Então, primeiro objetivo específico, analisar. Segundo objetivo específico pode ser investigar como que se dá na prática, as estruturas das escolas, se tem acessibilidade na escola, essas coisas assim. 2 objetivos específicos, tá bom? A gente pode falar dos resultados também, que tá em estágio inicial de pesquisa, que os resultados, eles vão partir, então, de uma análise a respeito não só das políticas públicas, né, direcionadas e a estruturação dessas escolas, mas também de entendimento da educação em direitos humanos. Os resultados, então, eles estão a pesquisa está em estágio inicial, então teria essa análise desses principais dados. Metodologia. Ela pode ser dedutiva, né? A gente parte de dados gerais para questões mais específicas, a gente pode utilizar um procedimento aplicado, né? Porque a gente vai utilizar, uma pesquisa aplicada, porque afinal a gente vai verificar os dados, né, na prática, vai verificar quais são vai analisar os currículos das escolas, vai ver quais são as políticas públicas. Então, como a gente vai trazer essa nossa pesquisa teórica para a realidade, ela pode ser, então, uma pesquisa aplicada, ela pode ser estatística também, de procedimento estatístico, porque a gente vai trazer esses dados, né, e vai expressar esses dados de forma numérica. Então, ela pode ser uma pesquisa de procedimento específico, talvez procedimento histórico também, para trazer como, se for o caso, trazer como foi a evolução dessas medidas e da educação em direitos humanos nas escolas durante um determinado período de tempo, e acho que isso. Pode ser documental também, da gente analisar a carta, a declaração da ONU dos direitos humanos, instrumentos internacionais. Perfeito. Então, vocês percebam que, né, tudo bem, né, eu e a Luísa estamos habituadas a fazer pesquisa, né, a Luísa é mestranda, eu sou doutora, e a gente tem uma certa intimidade, mas vocês percebam que a forma, assim, a nossa pesquisa, ela surgiu na nossa cabeça antes de surgir no papel, né? Definitivamente, a Luísa sequer estava preparada para isso. Deixa eu informar para vocês que eu não falei com a Luísa a esse respeito antes. Mas era para dar para vocês uma noção prática da situação. Então, vocês vejam que a gente tem um tema... Que bom que foi divertido para ti, Luísa, que tu não me detesta. A gente tem um tema inicial... E esse é meio que o roteiro de um resumo, né? A gente fez aqui um resumo como que foi submetido no evento, que é apresentar primeiro uma familiaridade com o tema, né? Deixar o leitor familiarizado com o tema. Depois a gente formular um problema de pesquisa, e esse problema de pesquisa, o que é? É a dúvida que vai mover a nossa pesquisa. Nosso problema, ele é uma das coisas mais importantes da gente saber o que é, né? Que é saber... delimitar qual é a nossa pergunta. E evidente, né? A Luísa lê sobre direitos humanos, eu leio sobre direitos humanos, a gente tem bagagem para fazer isso. Mas a gente... a bagagem necessária para se formular um problema de pesquisa é uma bagagem que se forma lendo, né? Então, vai ler sobre o tema e aí vai surgir as dúvidas. Por exemplo, como que se verifica direitos humanos, quais são as medidas, quais são as políticas públicas. Então, esse é o problema de pesquisa, essa é a dúvida que a gente pretende responder com trabalho. O que é o objetivo geral, né? O objetivo geral, ele é uma... o que a gente pretende com o nosso trabalho como um todo. Então, o objetivo geral, ele está muito ligado com o problema de pesquisa, né? O objetivo geral e o problema de pesquisa estão interligados, porque é o que a gente pretende verificar com o trabalho. Os objetivos específicos. Os objetivos específicos são os passos que a gente vai chegar, que a gente vai dar para chegar na nossa resposta. Vocês viram que a Luísa falou, verificar quais são as políticas públicas, olhar os currículos das escolas, olhar quais são as medidas que ela tem. Então, os objetivos específicos são todas as pequenas coisas que a gente vai fazer para chegar na resposta do nosso problema. Tá? Toda a nossa pesquisa é feita para achar a resposta do nosso problema. Então, todos esses pequenos passos são os nossos objetivos específicos.
A metodologia. A metodologia é como a gente vai abordar o nosso tema, tá? Então, a metodologia ela pode ser dedutiva, quando a gente faz uma abordagem do geral para o específico, indutiva quando é o oposto, pode ser hipotético quando a gente tem uma hipótese já formulada e a nossa pesquisa serve para confirmar ou para refutar a nossa hipótese. E esses são basicamente os grandes métodos. Pode ser dialética, de discutir os pontos a favor, os pontos contrários e chegar a uma conclusão. Então, existem alguns métodos de fazer uma pesquisa, uma abordagem. E apresentar os resultados, que no nosso caso a gente apresentou resultados iniciais, né, e não tem problema, né, dizer, olha, nossa pesquisa está em fase inicial e os resultados até agora apontam para esse sentido. Pode ser que no fim da pesquisa a gente descubra que não era nada disso, que talvez a gente tinha uma amostra pequena e que viu que no todo não é esse sentido. E não tem problema, né, um resumo, ele é uma apresentação inicial de uma pesquisa. Então, ele é a apresentação inicial do que a gente pretende pesquisar. E depois pode ser que a gente chegue em conclusões diferentes, que a gente decida que tem que abordar outra metodologia. Muito por isso, a Luísa diz que resumo em artigo, especialmente, é feito por último. Porque o resumo de um trabalho já pronto, ele tem que constar os resultados. Então, num resumo de um artigo que já foi escrito, de um trabalho de conclusão que já está pronto, a gente vai colocar quais são os resultados. E aí a gente já tem que ter os resultados feitos, né? Num artigo, num TCC já tem que estar pronto. Mas no caso aqui, que era uma pesquisa inicial, a gente pode botar, olha, tem resultados iniciais que apontam nesse sentido, e pode ser que depois a gente descubra que não. Não sei se a Luísa quer fazer mais algum apontamento a respeito. Eu acho perfeito, professora. E talvez o meu apontamento, e já pensando mais num trabalho de conclusão final. Desculpa se eu estou sendo pensando muito lá na frente. Mas é interessante também de se pensar, no momento em que você está fazendo, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia jurídica, é interessante que você entenda que o seu sumário é o esqueleto do seu trabalho e que tudo está interligado. O seu primeiro capítulo, o seu segundo capítulo, o seu terceiro capítulo precisam conversar com seus objetivos específicos. No momento em que você define um problema e que logo você define um objetivo geral, você vai construindo todo o seu trabalho buscando responder o problema e buscando atingir o objetivo geral. Então, se você se propõe a analisar as políticas públicas, educacionais, um dos seus capítulos precisa pautar justamente isso. Então, é interessante que a gente entenda que tudo conversa, nada dentro da metodologia científica é em vão. Na verdade, existe um pressuposto lógico e existe um raciocínio que, no momento em que você entender e se apropriar disso, você vai perceber que você tem o poder de brincar com isso também, que você vai ter o poder de dar a sua cara para aquele artigo. Desculpa, para aquela produção, né? No caso, na monografia jurídica que eu citei. Então, é muito legal, a professora Lúcia passou por todos os tópicos, todos os elementos do resumo, que são, na verdade, aquilo que vai se espelhar no trabalho acadêmico, porque o resumo, ele é justamente um resumo daquilo que você trabalhou na grande escrita. Então, todos os elementos do resumo, eles precisam estar na sua introdução, por exemplo, precisam refletir ao longo de todo o trabalho. Então, eu acho muito legal perceber que tudo se encaixa, né? Eu gosto muito de analisar isso quando eu estou avaliando, por exemplo, uma monografia jurídica. Eu olho primeiro na introdução, vejo o que se propôs, e depois eu vou na conclusão. Respondeu o problema? Como que se colocou os capítulos? Então, eu gosto muito de ver se a introdução e a conclusão estão conversando, porque não é simplesmente você colocar qualquer coisa lá. Você precisa seguir um raciocínio, você precisa dizer, respondendo a problemática, então, se defende tal coisa. No primeiro capítulo, nós buscamos analisar tal coisa e fizemos isso, então. Então, é interessante que tanto na introdução quanto na conclusão, você fale o que você pretende fazer no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, e na conclusão você fale aquilo que você concluiu daquilo que você se propôs a fazer de acordo com os objetivos específicos. Enfim, eu gosto muito dessa questão da metodologia, é uma coisa que me encanta realmente. Certo. Alguém mais tem alguma dúvida? O nosso objetivo principal dessa oficina era tirar as dúvidas de vocês e era fazer essa pequena atividade, assim, de demonstrar como que a gente
como que é possível fazer uma pesquisa. Evidentemente que aqui vocês viram eu e a Luísa fazendo, e talvez para vocês funcione de outra forma, né? Pesquisa é uma coisa muito, muito, muito pessoal, e a gente apresentou um caminho possível, existem outros, não é o único, não é o certo, é só uma das possibilidades de se desenvolver pesquisa. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente está à disposição. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Vocês podem ligar o microfone também, a gente não se importa, a gente gosta de ver pessoas, de ouvir pessoas. Professora, a pergunta assim, é se tem que ter já uma língua futuramente, né, para você poder também, futuramente pensando no abstract, né? Porque agora não precisa, né? Agora que só você coloca o resumo simples, né, as palavras-chave, né? A ideia também é como é que eu tiro palavras-chave dessa pesquisa, né? Como é que vocês podem explicar isso? O que que eu faço para mim? Como é que eu enxergo uma palavra-chave, assim, aquele símbolo daquele trabalho, né? Segunda coisa, uma língua específica que eu posso já ir me preparando, buscando aí, né? Futuramente para um curso, né, superior, mestrado, doutorado, e por fim, se eu tenho que ter um cronograma, né? Isso tem colocado no espaço, num tempo, né? Quanto tempo eu tenho que colocar isso? Como é que eu posso ter essa orientação? Certo, bom, a questão do idioma, né? Isso depende muito do lugar. Algumas revistas científicas, algumas universidades pedem que junto com o resumo tenha um abstract, ou, na verdade, não precisa ser necessariamente um abstract, pode ser um resumo em outro idioma, né? Tem que ver se a revista tem alguma restrição de idioma, se tiver, né, tem que se limitar a isso, se não tiver, pode ser qualquer segundo idioma. Mas isso depende muito, por exemplo, aqui na UFGD a gente não exige para os TCCs um resumo em língua estrangeira. Então, isso depende da universidade, depende da revista também. Tem algumas revistas que não pedem sequer um resumo, então é só o artigo. Aí assim, e essa eu acho que também é uma dica essencial, assim. Qualquer que seja o trabalho científico, se é resumo, se é artigo para revista, se é capítulo de livro, se é TCC, apropriem-se do edital. Leiam o edital de submissão, leiam as regras para submissão de TCC, leiam isso e absorvam corretamente. Por quê? Porque às vezes tem detalhes nesses editais que fazem a diferença na hora de um artigo ser aceito ou não. Então, às vezes, tem um idioma específico, tem uma fonte específica, o tamanho do trabalho, qual é a ordem dos tópicos, se existe alguma especificação. Então, acho que isso é super importante, assim, essa questão do idioma é uma questão que está nisso, assim, de ler as regras e ver se precisa de um segundo idioma ou não, qual é esse idioma, se é qualquer um, ou se tem específico. Para quem pretende fazer mestrado e doutorado, aí sim a gente tem a previsão específica, né, de para entrar no mestrado precisa de no mínimo uma língua estrangeira, né, tem que fazer prova de proficiência em um idioma, e para entrar no doutorado são 2 idiomas, né, o primeiro do mestrado e mais um. Então, quem pretende seguir vida acadêmica precisa, infelizmente ou felizmente, estudar outros idiomas. E a questão do cronograma é muito de se vai escrever um artigo porque quer ou se vai escrever um artigo porque precisa escrever para um evento, precisa escrever para um TCC, e aí eu acho, sim, super importante ter um cronograma. Assim, eu acho super importante para quem funciona com cronograma ter um cronograma. Eu sou uma pessoa que não funciona com cronograma, Luiz aparentemente também não. Então, assim, a gente tem a data final e sabe que tem que estar pronto naquela data. Para pessoas que que gostam de organização mental, agora eu não posso te atender, filho, só um minutinho. Só um pouquinho. Eu já ajeito a tua música para ti. Então, assim, para quem funciona organizadamente, ter um cronograma pode ser algo essencial. Por quê? Porque no cronograma vai definir ali qual é o período em que vai fazer a leitura, qual é o período em que vai fazer coleta de dados, qual é o período que vai escrever, que vai fazer o sumário. E isso pode ser super importante para as pessoas que gostam disso. Eu sou uma pessoa que a minha cabeça funciona de outro jeito e funciona com assim, eu tenho um prazo final, eu sei qual é esse prazo final. Talvez isso seja pelo fato de eu estar habituada a pesquisar, de estar habituada a escrever e de conhecer o meu ritmo. Isso é super importante, né? Se a pessoa conhece o seu ritmo, ela sabe que, olha, ela consegue escrever um resumo numa tarde ou ela consegue escrever um resumo em uma semana, esse cronograma vai fazer diferença, né? De como que ela vai definir
o tempo que é necessário para escrever, o tempo que ela precisa para desenvolver as ideias. Isso é uma coisa muito, muito, muito pessoal. Luísa? Perfeito, professora. Eu só queria, na verdade, acrescentar um pouco a respeito do segundo idioma. Na correria da escrita do artigo científico e da elaboração do resumo, o Google Tradutor, ele é da onde eu parto. Veja, eu fiz prova de suficiência em língua estrangeira e passei no mestrado. Eu já tenho diploma de inglês, apesar de eu não me considerar fluente, que eu nunca fui para fora, nunca estava no dia a dia com nativos em língua inglesa, então eu não sei dizer, sabe, se o meu inglês de cursinho ele resolve, mas eu tenho pelo menos uma suficiência em nível avançado em inglês. Mas eu sempre parto do Google Tradutor. Eu copio e colo meu resumo, coloco no Google Tradutor, coloco no Word, e daí eu leio, e eu vejo o que está errado, o que não faz sentido nenhum. E normalmente, no começo, lá em 2015, quando eu comecei, o Google Tradutor errava muita coisa. Mas hoje em dia a ferramenta se profissionalizou, eu acho, pensando muito no Google Acadêmico também. Então, assim, tá cada vez tem menos coisa para mexer, apesar de que eu sempre acho que vocês devem reler, ver também sinônimos daquelas palavras, ver como que outros autores escreveram um resumo para ver se não tem jargões científicos para pessoas que já são proficientes em língua estrangeira. Então, eu sempre gosto de ver no PPGD, no meu programa de mestrado, tem muitos autores que escrevem o artigo em língua, quer dizer, não sei se escrevem em português e depois traduzem, mas enfim, que tem escritos o artigo inteiro em outra língua. Então, eu vou lá e eu vejo quais que são as palavras que eles usam para se referir à metodologia, ou como que eles fazem para iniciar o objetivo, e daí eu pego aquilo ali e daí eu coloco no meu resumo. Então, é interessante você sempre se balizar pelos escritos de outros acadêmicos. E só um adendo, isso que eu gosto muito na academia, você não precisa começar do zero, você vai começar da onde o outro parou. Então, assim, existe uma rede, sabe? Você não está sozinho nisso. Se você vê o que os seus professores produziram, o que os seus colegas produziram, você sempre vai partir de outro lugar, e daí outra pessoa vai partir de onde você partiu. Enfim, eu acho isso legal. Sobre as palavras-chave, eu só queria dar um pouquinho de dica em relação a isso, que é a questão de não repetir palavras que tem no título. As palavras-chave, elas funcionam para filtragem do seu trabalho acadêmico dentro dos mecanismos de busca do Google, ou às vezes até eu uso muito o banco de teses e dissertações. Se você colocar banco de teses e dissertações, vai ser o primeiro site que vai aparecer, e lá ele se filtra muito por palavras-chave, apesar de serem, como eu falei, dissertação e tese, não artigos científicos, mas isso vale para artigos científicos também. Eu sugiro que vocês não reutilizem palavras que já estão no seu título, que você pense, na verdade, como que filtra tudo isso, né? O que você quer chamar? Você quer chamar a pessoa que está pesquisando sobre migrações, apesar de não ter migrações no seu título? Você quer chamar uma pessoa que está estudando direito do consumidor, mesmo que o consumidor não esteja no seu título? Enfim, você vai pensando em quem que você quer chamar para o seu artigo. Pessoas que estudam direitos humanos, pessoas que estudam direito civil, enfim, você vai pensando nisso, e eu pelo menos, sugiro que vocês partam com as palavras-chave do geral para o particular. Por exemplo, direitos humanos, primeira palavra, porque digamos que direitos humanos não seja no meu título. Direitos humanos é muito geral, e daí você vai especificando. Então, eu acho que é interessante seguir uma sequência lógica do geral para o particular nas palavras-chave. São essas dicas que eu tenho para dizer. A professora Lúcia já respondeu essa questão do cronograma e eu concordo completamente, não tenho nada a acrescentar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida. Dúvidas? Não? Então tá, se ninguém mais tem dúvidas, a gente então encerra essa nossa primeira atividade do dia de hoje. A gente aguarda todos vocês na abertura do evento às 13 horas. Oi, Paloma? Nós vamos ter frequência, professora, hoje? Sim, todas as atividades que vocês... Só um pouquinho, filho. Na plataforma Even, vocês conseguem se inscrever nas atividades, e todas as atividades que vocês estão inscritos e vocês comparecerem, vocês vão ter presença sim.
Tá, é porque eu estou com um problema. O meu e-mail é Paloma, mas meu nome é Patrícia. Aí eu fico preocupada de dar problema em relação à certificação. O certificado vai sair no nome de quem está inscrito no evento, com o nome que consta na inscrição no evento. Então, se o seu nome tá Patrícia, vai ser Patrícia. Tá, prof, então, desculpa, é porque eu não consegui acessar a frequência lá, entendeu? Mas tudo bem, era só essa dúvida. Você vai em, acho que é programação, seleciona a atividade e seleciona lá inscrever-se na atividade, ou é alguma coisa assim, e daí está inscrito, e aí a gente, é por aí que vai ser emitido o certificado. Tá bom, queridos. Muito obrigada pelo curso, amei. Imagina, a gente fica muito agradecida, eu falo por mim, mas depois passo a palavra para a Luísa, a gente fica muito agradecida do interesse de vocês na nossa oficina, né, é um evento que a gente começou esse ano e a gente pretende que ele dure muito tempo, né, então eu agradeço muito o interesse de todos e todas, e fico à disposição sempre, espero que a gente tenha um grande evento, né, então às 13 horas, horário do Mato Grosso do Sul, 14 horas, horário de Brasília, a gente tem a palestra de abertura do nosso evento, e em breve vai estar disponível já na plataforma Even, lá em transmissão ao vivo, o link da transmissão certinho, para que a gente possa então acessar o evento. A gente fica à disposição. Luísa, tu quer falar mais alguma coisa? Só agradecer mesmo, professora. A professora está encabeçando aqui, ela foi a grande criadora e idealizadora desse evento. Eu fico muito satisfeita dele poder ter saído do papel, dele estar com pessoas assim excelentes na organização. Tem gente fazendo com muito carinho para vocês esse evento. Então, eu desejo um bom evento para todo mundo, que a gente se encontre à tarde. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Patrícia? Eu quero só agradecer por essa oportunidade, por eu poder, aqui de Roraima, poder participar desse evento. Isso é muito legal, jamais teria conseguido se não fosse dessa forma que vocês organizaram. Muito obrigada pela oportunidade e um abração aqui da Universidade Federal de Roraima. Opa, a gente é que agradece, Paloma. Eu acabei de fazer concurso aí na Universidade Federal de Roraima, estou esperando o resultado. Sério, professora? Qual foi a área? No direito do consumidor e civil. Ai, que maravilha! Então, fico muito feliz. Certo. Tomara, sim. Fico muito feliz de poder chegar em Roraima, né? O nosso evento para sair do Mato Grosso do Sul e chegar em outros lugares, eu acho isso super importante. Então, agradeço a tua participação, teu interesse e de todas as outras pessoas. Eu não sei se o professor Manfroy e o professor José Paulo querem falar alguma coisa de encerramento. Quero só agradecer, né, o início, começamos com o pé direito, eu creio que é um evento assim, muito importante, essa jornada, e que realmente ela é uma semente que deve se tornar uma grande e frondosa árvore, né, professor Manfroy, no desenvolvimento da temática dos direitos humanos, não só aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né, mas em todo o Brasil, e o início de uma grande caminhada dessas jornadas que, com certeza, teremos continuidade. Parabéns, professora Lúcia, parabéns, Luiz, realmente começamos com o pé direito. Sensacional essa oficina. Muito obrigado. Professor Manfroy, quer falar alguma coisa? Gratidão, Lúcia e Luiz, por esta oficina muito, muito interessante, de uma forma muito tranquila, e assim, a gente sentiu que fluiu, né? Fluiu com muita leveza as informações, a forma de trazer o conhecimento científico, a pesquisa, né? Muito bom, esse é o caminho. Muito obrigado, né? Como disse o Zé Paulo aí, é o lançamento de uma semente no chão. Eu tenho certeza que o terreno está pronto, né? E vai frutificar, vai crescer, frutificar muito, né? Agora e no futuro. Grande abraço, obrigado.